Salve pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer tempo do dia que você esteja nos vendo, seja bem-vindo. Eu sou o Ralph Peter, que apresenta toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado grau de cultura. Hoje, naturalmente, não poderia ser diferente. Nós vamos ter um grau de cultura elevado, tanto quanto um nível de espiritualidade muito acima daquilo que a gente costuma ver por aí. Quero deixar claro, no entanto, que o programa não tem nenhum, jamais teve e jamais terá viés ou cunho político, idealista, religioso, cor, credo, nada disso. A única exigência que fazemos, isso é questão fechada, pétrea. Para sentar-se aqui e fazer parte do programa e para penetrar nas ferramentas midiáticas que vocês têm, há que ter um bom conteúdo e principalmente muita honestidade. Nós temos aqui um convidado que tem uma convicção ferrenha daquilo que propala, depois nós vamos deslizar por tudo que ele conhece, por tudo que ele gosta de ensinar. Antes, eu quero novamente agradecer aos trabalhos técnicos dessa turma maravilhosa. Betânia, Márcio, Luciana, que sem eles nós não entraríamos aí nas ferramentas midiáticas que vocês possuem. Quero agradecer também a Maristela Guedes, que através do seu site www.v.com, sediado em Lisboa, nos abre portas e janelas do universo lusófono, carreando uma audiência muito grande e basicamente aquilatada, uma audiência muito gabaritada que nos enche de orgulho, nos dá uma responsabilidade muito grande em contrapartida, que nós aceitamos por inteiro. Por último, quero agradecer à jornalista Luciene Balbino, que fez esta ponte e me apresentou esse jovem senhor, que é uma figura, um figuraço, vocês vão ver. Eu quero só passar para vocês o telefone da Luciene, que é uma jornalista muito competente, muito querida na casa. 11 97070 8500. Luciene, muito obrigado. Luiz Roberto Dal Poggetto, oceanógrafo, arqueólogo, mestre em ciências marinhas, editor na editora dos Frades, depois nós vamos ver por que chama Frades, e autor, juntamente com sua esposa, Renata Gracioso, boa tarde Renata, ou bom dia, como queira, do As Últimas Revelações sobre Nós e o Universo. Agora, o resto do título é um horror. As mais impactantes revelações de acordo com a ciência e o espírito do Frei Guido Vagnotelli, primeiro discípulo de São Francisco de Assis. Meu cara, muito bom. Desculpa esse introito informal, ótimo, mas é o tom do programa, essa informalidade, mas com muito respeito. Com certeza. E os nossos queridos espequinautas já estão acostumados com isso, não esperariam outra coisa. Ah, perfeito. Então, olá para todo mundo. Oi, Ralph. Oi, tudo bem? Tudo Poxa, bem? que falsidade incrível. Nossa Senhora, bem coisa de televisão, né? Eu acho um horror isso, mas é protocolar. Tudo vamos bem. fazer o quê? Escuta, falando dessas atividades todas aqui, oceanógrafo, sei lá, um monte de coisa. Você continua fazendo tudo isso ao mesmo tempo, não? Ainda faço alguma coisinha na parte de oceanografia, arqueologia. Estou dando umas resvaladas ainda, mas a editora toma muito tempo, né, Ralph? A dona Renata permite. Claro, ela quer mais que o samba quadradinho, né? Te vira, né? Te vira, vamos lá. Então a gente faz um pouquinho de cada coisa ainda, mas quem toma mais tempo da gente, profissionalmente falando, é a editora. É a editora dos Frades, é. E aí, bom, depois a gente fala do livro, vamos falar da editora, que é um evento recente, a editora? Ela tem um aninho e 2 meses, vai para dizer. Um bebezinho. Na verdade, um bebezinho, mas que já está grande, cresceu muito bebê rápido. Grande. A gente, na verdade, iniciou a ideia da editora, Ralph, justamente por uma necessidade nossa, para publicar aquele primeiro trabalho, A Gênese da Humana e seu Desenvolvimento da Terra. Fala direito. Gênese? A Gênese da Humana e seu Desenvolvimento na Terra, nosso primeiro trabalho literário, né?
quando a gente teve contato com o senhor Guido Vanhotelli, depois a gente fala mais sobre isso, e no final das contas, a gente, de oferecer o trabalho para N editoras e percebendo a dificuldade em relação a isso, a gente tomou a decisão de fazer o seguinte, olha, vamos fazer a nossa editora? Vamos. Então a gente reuniu tudo que precisava para isso, fizemos um investimento, juntamos pessoas e começou a Editora dos Frades. E qual é o viés, qual é o perfil da editora? A Editora dos Frades é uma editora de cabeça aberta, Ralph. Ela está ali, ela está apta a receber e pronta para degustar obras das mais variadas vertentes. A ideia, na realidade, é leitura boa, conteúdo bom, tem a ver com algum segmento interessante, seja da ciência, seja da espiritualidade, seja do que for, a gente publica, a gente faz. E a gente acabou adotando uma política, vamos chamar assim, de trabalho um pouquinho diferente, que seria a de, voltando alguns anos atrás na ideia de se editar livros, o autor vem até nós, entrega seu conteúdo, a gente analisa e passando nessa peneira nossa, a gente diz assim para ele, olha, legal, você arca com os custos de elaboração do seu projeto literário, falando da parte gráfica propriamente dita, e a gente faz o seguinte, nós bancamos a sua primeira tiragem e mandamos para o mercado, fazemos a distribuição. Aí até aproveito para agradecer o pessoal da Companhia dos Livros, nossos inestimáveis parceiros de distribuição, que fazem disso realmente algo muito importante. Então a gente banca a primeira tiragem do autor, manda isso tudo para Book Partners ou para a Companhia dos Livros, como preferir, eles distribuem nas lojas físicas e nas virtuais também. Pronto, lançamos o autor, lançamos a sua obra, e desde que realmente, assim como no seu programa, a coisa tenha qualidade e conteúdo. Sim, sim. Pronto, basicamente isso. Mas justamente você mencionou, eu ia perguntar aqui, você mencionou que montou a editora pela dificuldade de editar os seus próprios livros. O nosso primeiro, E um outro crivo de mercado é a distribuição. Exatamente. Já para nós já não é mais. Poxa, isso é uma benção, hein, velho? Sim. Nós tivemos eu não sei se sorte, se for acaso. Não é sorte. Isso, desculpe o corpo presente. É que você tem uns livros bons e tentando raciocinar como um distribuidor. O cara não malha em ferro frio. Com certeza. Ele vai em busca de uma boa distribuição, de um produto bom para ser distribuído. Sim. E o lance dele é ganhar dinheiro, não é fazer favor para você. Por isso que eu digo que não é nenhuma sorte. Se ele apostou em você, desculpe. Sim. É porque você é bom. Então, mais uma vez, vai o meu agradecimento ao pessoal. Não, com toda certeza. Da Companhia dos Livros. Companhia dos Livros. Isso. Deve ser www Companhia dos Livros? Se você digitar de Companhia dos Livros, vai aparecer N situações, inclusive Facebook e tudo mais. Né? A empresa que está por trás da Companhia dos Livros, sim, a Book Partners, essa é montada por gente do ramo que realmente conhece e que me deixou ainda mais feliz quando a gente foi adotado por eles. Falei, puxa, estamos no céu, porque o pessoal conhece muito de distribuição e tem todas as grandes distribuidoras junto deles. Indo no diapasão do teu livro, é um favorecimento cósmico que está acontecendo. O pessoal chama de conspiração. Seja não, conspiração é contra, é uma bobagem. Então, quando você fala conspiração, é contra. Conspirou a favor, isso é uma grande bobagem. Né? Quem conspira é contra. É contra. Tá? Okay. Então não tem essa de conspiração a favor. As forças agiram a teu favor porque você mereceu. Você estava no lugar certo, na hora certa e vai por aí. Mas vamos falar desse livro que você... que tem um nome miserável. A gente é especialista em títulos enormes. Não, justamente. Não, agora, falando sério, eu li os dois e efetivamente, nesse segundo, eu fiquei meio complicado no entendimento. Porque, a princípio, parece um livro com viés espiritualista, espírita. E depois você derruba isso, passa o pé que quebra a perna de todo mundo, cai de cabeça e tal. Dá uma explicada, qual é a filosofia do trabalho aí? Ou se é que é uma filosofia ou ótimo. Por gentileza. Obrigado. É assim, até hoje, na realidade, Ralph, eu procuro uma espécie de explicação ideal para dar a esse respeito. Como você bem sabe,
nós temos um programa de rádio que versa sobre os mesmos assuntos que estão no livro. Um parênteses, Pauta. por gentileza. Pausa. Dá o lance do rádio, que Tá. como eu te falei aqui, nós não temos nenhum prurido. Você Então, maravilha. conta tudo. É a Rádio O programa Trianon? chama Nós e Universo, vai ao ar pela Rádio Trianon AM e também Web Rádio Trianon, e vai também ao ar pela Rádio Mundo Brasil. Como é que a pessoa acha o Rádio Trianon no dial? É? No dial 740. 740. 740 kHz. Isso é AM. Isso é AM. É Mas que- a Trianon também veicula através da web. Que é Então é só www. digitar, vai aparecer o site da Trianon, entra e ouça. Né? Que dia que vai Todos ao os ar? dias. A gente está lá... Da, Todo dia, Todo meu? dia. Porra, Na que Trianon... fôlego, hein? Não, tem que ser. Na Trianon é das 9 às 9h30 da manhã, todo santo dia, é que nem... Né? E aí na Rádio Mundo Brasil também, só que o horário diferente é das 13 às 13h30. Tem um repeteco na Trianon a 1h da manhã, para quem não tiver meio... Notívago. Notívago, com insônia ou qualquer coisa assim. Aproveita, porque a musiquinha é boa até para relaxar. A música de fundo, eu quero dizer. E aí? Conta Muito bem, voltamos à explicação. O livro, na realidade, inspirou o programa. O livro, para explicá-lo, né, para o pessoal poder entender. De fato, a gente entende hoje, Ralph, que a espiritualidade, a religiosidade, o espiritismo e todas as outras coisas que se associarem a isso, elas têm um fundo científico. Na década de 80, 70 e 80, uma figura muito emblemática, que eu nem conversei com você, não sei se você vai lembrar dele, chamado Frei Albino Aresi. Sim, claro. Lembra dele? Pronto. O precursor Não conheço, eu lembro. Você lembra dele? Isso. Para aqueles que, de repente, não associaram o nome, ele tinha uma espécie, não de concorrente, mas de companheiro de causa, chamado Padre Quevedo. Pronto, esse eu acho que todo mundo lembra. Que descobre todas as falcatruas. O Padre Quevedo. E o Frei Albino Aresi, inclusive, criou um instituto e tudo mais, e não só institutos, mas publicou muito material acerca das pesquisas que ele passou a fazer no Instituto Mensana, na década de 70 e 80, como eu dizia, para explorar um pouco melhor essa capacidade extra do ser humano. Acontece, Ralph, que a gente percebeu ao longo dessas décadas, e eu, inclusive, buscando certas respostas, acabei me metendo em tudo quanto foi buraco e confusão, e entendi que as pessoas se aproveitavam, aqueles que se diziam líderes religiosos, né, donos de seita, mãe de santo e essas coisas, todo mundo se valia de uma questão muito simples e científica. Em princípio, científico sim, a carência humana tem a ver com a psique humana. Científico sim, no quesito, por exemplo, doenças físicas, psicossomáticas em 90%, e daí por diante. Entendendo que isso tinha uma amarração com as religiões, a gente chegou à conclusão que era interessante começar a convidar as pessoas a participarem dessa discussão, ainda que eu dissesse assim: amém, irmã, vem aqui conversar conosco. Meu querido irmão da igreja, vem aqui conversar. Quando estivessem reunidos, a gente começaria então a discursar de modo científico, e é o que a gente faz hoje no programa. Então a gente consegue transportar as realidades que são vistas dentro de uma igreja ou de um templo ou coisa parecida para aquilo que a ciência diz. Olha, como é que o pastor... Posso contar essa? Você acha que... Deve contar. O momento é seu. Tem lá o nosso... o pastor, né, evangélico, pelo amor de Deus, com respeito àqueles que fazem o trabalho com outro tipo de mentalidade. Mas tem aqueles que, obviamente, precisam vender a imagem da igreja, que a igreja faz milagre, que a igreja dele, o ministério dele é bom. Então ele põe a mão na cabeça da pessoa e fala assim: em nome de Jesus, eu tiro isso aqui de você, eu faço isso, faço aquilo. A gente sabe, Ralph, inclusive eu sou particularmente amigo, e você também conhece ele, Fábio Puentes, o hipnólogo, né, que é um processo de indução. O mito fala muito mais forte do que qualquer coisa. Então, quando ele fala em nome de Jesus, quando ele impõe a pessoa dele, porque ele é uma pessoa que, em tese, estaria sendo iluminada pelo Criador, só ele, né? Então ele está investido de um poder que aquela pessoa necessitada se rende e acaba aceitando a reprogramação. Abre a guarda e Pronto, reprograma. e aceita a reprogramação e passa a se comportar de maneira diferente. E às vezes funciona. Agora é lógico, eu não quero tirar o mérito desse tipo de ação dentro de uma igreja, de um templo. Afinal de contas, tem gente saindo da droga através disso. Mas as pessoas precisam disso, né? Precisam. Infelizmente. Claro. Agora, é importante todo mundo saber que isso parte de uma reprogramação que eu, você, qualquer outra pessoa pode fazer a qualquer instante.
Desde que você sente e fale assim, não, eu não vou mais comer chocolate, por exemplo. Eu não vou mais fumar, que é uma coisa que todo mundo tenta se libertar. Não vou mais beber. Eu tenho que ter, aquilo que o pessoal fala, eu tenho que ter opinião. A opinião nada mais é do que a tua força de vontade atuando na reprogramação do teu cérebro. E a gente passa a discutir, inclusive, as separações que a ciência já fez entre cérebro e mente, partindo na questão do mental para a definição de consciência viva, e por aí a gente vai. Então, o livro Nós e o Universo, as últimas revelações sobre Nós e o Universo, versa sobre tudo isso, mas começa com esse encantamento, com esse convite mais espiritualizado, mais religioso, e depois leva o pessoal para uma esfera mais científica. Esse convite é um introito, com aspas, sacana ou faz parte do pacote? Não, faz parte do pacote. Do jeito que você falou, dá a impressão de falar, não é uma armadilha, um atrativo, tá, para içar o cara para cá, depois eu digo para ele o que é. É muito simples, Rafa. Não é isso. Quando você chega num outro país e que você, por exemplo, sabe falar o bom dia, boa noite, e você, mesmo ainda falando portunhol, porto inglês ou qualquer outra coisa, você ainda fala no idioma do cara buongiorno ou good morning, ou você fala isso para empatizar com a pessoa. Então, esse não é um engodo, resumo, não é um engodo. É um preâmbulo de sabe, boas-vindas, chega mais, a gente sabe do teu caso também, vem aqui que a gente vai explicar um pouco melhor. É porque o que eu vejo, só para terminar, né? O que eu vejo nesses templos, né, que você mencionou aí, e aí eu já falo com a intenção de menosprezo mesmo. Não vou me desculpar por isso, não. Certo. Irmãos, quem é que tem problema financeiro? Porra, você está brincando. Quem é que tem problema de saúde? Vem aqui. Meu, você está brincando, né? Você não está tentando ser sério. Não, com certeza. Você está tentando alçar o sujeito ao teu patamar para depois, eventualmente, se completar de alguma coisa. É dessa maneira que lamentavelmente. Eu vejo. Não é isso? Com certeza. Você mencionou há pouco, no início do teu discurso, é a capacidade extra que o ser humano tem. Que capacidade é essa? Então, bacana. Talvez a gente entre até no assunto do outro livro. Por gentileza. Então, Frei Albino, e eu me coloco aí como sendo a pessoa que está atualizando esses conhecimentos em relação a isso. Ele tratava como paranormalidade por ser uma coisa extrasensorial, uma coisa extra-humana, mas na realidade, com o passar dessas décadas, a gente percebeu que certas faculdades nossas são tão inatas quanto a de falar, quanto a de sentir, quanto essas outras aí, faculdades sensoriais. E eu estou me referindo ao quê, Ralf? Eu estou me referindo à capacidade que eu tenho de ser influenciado por alguém que não está aqui. É por isso que você tem que separar as coisas. Capacidade ou uma debilidade? Não, capacidade. Na realidade, o mental humano, junto com a glândula pineal, que é foco de estudos seríssimos, eu vou até falar o nome dele, acho que eu lembro de cabeça, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, formado na USP, é diretor de um instituto seríssimo aqui em São Paulo chamado Pineal Mind, que estuda seriamente a relação da glândula pineal como uma espécie de conector entre o mental, que é uma coisa virtual, com o cérebro, que é uma coisa física, como todo mundo sabe, obviamente. Fazendo uma comparação rápida para vocês entenderem, o cérebro seria o HD de um computador e a mente, o mental, seria a programação deste, que faz com que este HD funcione. Então, partindo desse princípio, você pode interferir nesse mental. O mental também recebe, através da glândula pineal, interferências externas de outras inteligências ou consciências, não biologicamente presentes ali no local. A ciência, por exemplo, Ralf, já detectou 5... É o lance da... Calma que eu chego lá. Calma que eu chego lá. A ciência detectou cinco dimensões já. Né? Trabalha bastante legal com a quarta e com a quinta. A terceira nossa, a quarta e quinta dimensões. Nessas dimensões que seriam campos, espaços onde a questão atemporal está presente, mas onde existe uma espécie de identificação vibracional específica. Quando as pessoas desencarnam, morrem, etc., a nossa consciência viva passa a ficar momentaneamente hospedada numa dessas faixas de frequência. Essa faixa dimensional, essa faixa de frequência em que essa consciência viva fica, ela dependendo da sua
evolução, e isso é um papo mais complicado para uma outra hora. Estamos partindo para o espiritismo já. Não, aí é que está, você está vendo? É. Não é espiritismo. O espiritismo versa uma coisa mais doutrinária. Eu estou falando de ciência, aguenta aí. Então, enquanto essa consciência viva vibra nessa faixa dimensional, ela tem a capacidade de transmitir a onda, de continuar transmitindo pensamentos para quem estiver por perto. E dependendo da tua abertura, do teu estado, capacidade de percepção, você ajusta a sua sintonia, como se fosse um radinho, à frequência que aquele está emitindo. E aí você começa a receber frequentemente pensamentos na forma de ideias, na forma de, de ações, proposições de ações. Nada assim do tipo, viu, Ralph? Faz assim, faz assado. Nada disso. Claro. Não, mas se você se sente motivado a fazer alguma coisa, que é um exemplo bacana, Steve Jobs. Tá? O Steve Jobs teve as melhores ideias dele, sabe como? Meditando. E vai me dizer que enquanto ele estava meditando, ele estava lendo algum livro técnico? Não, ele estava meditando e alguém entrou em sintonia com ele e transmitiu, ou dividiu, ou compartilhou conhecimentos. E ele, nada bobo, assim que retornava das meditações, empresa, e vamos inventar o touchpad, por exemplo. Eu não quero ser, pelo amor de Deus, não estou aqui para ficar falando de extraterrestre ou qualquer outra coisa, eu sou espírito, não. A ideia aqui é outra, é abrir a cabeça das pessoas para essa possibilidade. Como a ciência já determinou e detectou as frequências dimensionais, e nós sabemos, através do estudo do Frei Albino Aresi, década de 70 e 80, sobre o padrão vibracional da consciência viva logo após a morte. Então nós temos a hospedagem dessas consciências e a possibilidade da interferência delas no nosso mental durante o nosso pleno exercício no dia a dia. Enquanto a gente está fazendo as coisas, vem coisas, às vezes, a intuição, por exemplo, para um escritor. Pronto, pegamos um ponto legal. Inspiração. A inspiração seria nada mais, nada menos do que essa comunicação. Pronto. Aí chegamos numa coisa que você conhece bem. O escritor, eu conheço um, que inclusive eu acho que de repente você vai ter a oportunidade de conhecer, que ele foi claro outro dia, ele falou assim, antes de conhecer você, eu achava, ele foi fazer a revisão da obra dele, na hora que ele leu, ele falou assim, pô, mas não foi eu que escrevi esse troço. Ele ficou indignado, ele me ligou, ele falou assim, escuta, aconteceu um troço, você mudou alguma coisa? Eu falei, não, eu só fiz a revisão ortográfica. Então ele falou assim, nossa, pelo amor de Deus, não fui eu que escrevi. Eu falei, cara, bem-vindo ao clube, entendeu? Porque ele começa a perceber que ele estava em outro estado quando ele escreveu. Que estado é esse? Não é o estado de transe, não é o Chico Xavier, não é nada. É uma faculdade normal de todo mundo. Você no seu trabalho, eu no meu trabalho, eu fui quantas vezes inspirado quando eu estava, sei lá, desenvolvendo um trabalho à beira de uma lagoa. Eu tenho até um caso assim, que depois eu posso até contar uma outra hora. E acabei, eu falei, poxa, mas o que eu faço com isso? De repente vem aquela ideia. Você é inspirado, a inspiração nada mais é do que uma transmissão de pensamento de alguém que está numa dessas faixas vibracionais, seu Ralf. Eu, de forma alguma, quero desbancar o que você falou, porque eu acredito nisso que você falou. Porém, não pode acontecer também de você estar se debruçando em cima de um problema, isso fazer com que as ideias fluam. Por exemplo, você mencionou a meditação. Sim. Naturalmente, você deve saber meditar. Eu não consigo. Já tentei um monte de vezes, não consigo. Porém, grandes problemas, alguns graves, eu resolvi caminhando. Sim. E o que você acha que é o caminhar? Não, é que está. Eu estou caminhando, mas eu não estou me afastando do problema. Eu estou com ele na cabeça. E estou desenvolvendo, de repente, vem um insight. Mas eu estou em cima focado do problema. Isso, o termo é correto é esse. Eu uso debruçado, mas acho que o termo correto é esse, focado. Eu estou focado, não no problema, na solução do problema. Perfeito. E aí, uma hora ou outra, aquilo vem, às vezes dormindo mesmo, Perfeito. acontece. Aí eu acredito nessas tais ondas que eu, quando era garoto, ouvia, a onda alfa, sim, onda isso, onda beta, aquilo e tal, teta. parará. Você não mencionou, mas acho que é isso. Não são essas. Não são essas. Não. São a outras ciência ainda. agora já detectou outro tipo de E como é que padrão. a ciência detecta? Nós estamos ainda, pelo menos aqui, no campo teórico, da explicação teórica. Mas, praticamente, existe algum mecanismo de mensuração disso? Olha, agora a onda está aqui. Não estou ironizando, não. Não, de forma nenhuma. A onda alfa está aqui, a onda beta está lá, a onda
tetra está aqui, a onda... Olha, é isso aqui, a medição está aqui, é isso. É tá, isso. Eu vou mencionar um experimento, infelizmente a gente tem que falar rápido. Não. Eu vou mencionar um experimento que ficou extremamente famoso, feito pelo Frei Albino, inclusive está à disposição no Instituto Mensana até hoje. Ele pegou uma sensitiva, uma pessoa que tinha um poder de projeção muito grande, e de pensamentos e ideias, colocou ela sentadinha ali e naquela época, década de 70, você deve lembrar, a gente usava aquele Super 8, lembra para gravar? Pra fazer... O meu casamento foi todo em Super 8. Pronto. Grandes viagens em Super 8. Na base do Super 8. O que ele fez? Ele pegou um filme virgem do Super 8 e colocou em cima de uma mesinha e pediu para que ela se concentrasse e projetasse o que ela quisesse. Ela ficou de boquinha fechada, eles se afastaram, porque era obrigatório isso, e dali a pouco, então, ela falou, olha, eu acho que eu terminei. Então ele pega o filme, manda revelar, quando volta uma série de imagens foram captadas através do pensamento dela. Então essa, para dizer a verdade, Ralf, foi a primeira vez que um experimento científico trouxe a informação tátil do que seria o pensamento. Então, a gente até usa uma frase muito conhecida, que é mais ou menos assim, pensamento gera imagem, que na ausência de conflito se materializa. Isso é uma chave, é uma equação. E isso, inclusive, seguindo os estudos sobre esse tipo de coisa, depois eu posso até informar você direitinho, mas pesquisadores de uma universidade no interior de São Paulo conseguiram rastrear a forma de onda do pensamento. Pensamento não tem a ver com ritmo cerebral, que é isso que se registra no eletroencefalograma, tá certo? Sim. E aí sim você tem as tais ondas alfa, beta e teta. Então não tem nada a ver. As ondas de pensamento são outra categoria, super sutis e muito delicadas para serem detectadas simplesmente. Então, é verdade que pesquisadores estão trabalhando num equipamento para poder fazer um registro mais detalhado desse tipo de energia na forma de onda. Pensamento mesmo. Vamos falar um pouquinho do teu livro? Vamos. Porque a gente se empolga, né, velho? Isso aí é programa para 2 horas, 3, né? Vai longe aqui o negócio. Claro. O teu livro aqui, esse último não, o recente, que tem esse nome. As últimas revelações sobre nós. Você se baseia, lastreou-se num depoimento do espírito de um frade. Certo, vamos lá. Então então nós temos aqui desculpe o termo, não consigo achar outro, a ignorância é minha, uma tentativa de trazer o espírito para o racional, ou as coisas se misturam. O espírito para o racional. Ou o racional ao espírito, ou provar que o espírito é isso ou aquilo, ou que ele não existe, isso, mano. Faz a gentileza. Explica o livro, então, aproveita e fala do livro. Nós vamos acabar o programa falando do livro. Na época daquele nosso primeiro trabalho literário, a gente passou uma fase muito ruim, a gente não tinha escrito o livro ainda, a gente estava vivendo e a gente passou uma situação muito ruim financeiramente, até em termos de saúde também. E foi quando teria havido a manifestação da entidade do Frei Guido Vanhotelli. Na realidade, Ralf, nada mais era do que uma comunicação um pouco mais vívida nessas de pensamento. Acontece que eu acho que eu estava extremamente sensibilizado pela nossa situação na época e eu me deixei levar por outras percepções sensoriais e que deram as características, por exemplo, do Frei Guido Vanhotelli. Eu juro, não adianta jurar, mas enfim, de qualquer maneira... Você é crível. Eu nunca tinha ouvido falar no Frei Guido. Mas em determinado momento, durante todas as gravações que nós fizemos, de todos os depoimentos, de todas as conversas que ele teve com a Renata, sua esposa. Minha esposa, com a Renata, ele pega e dá pistas de quem ele seria. Nunca falou nome. Mas aí nós corremos atrás das informações e descobrimos que seria ele. E ele foi canonizado, foi beatificado, melhor dizendo, ele foi o primeiro discípulo de São Francisco, São Francisco faleceu, ele ainda ficou um tempo, depois ele também foi embora. Mas no final das contas, escreveram sobre a vida dele, eu pedi esse livro, eu consegui, olha, a duras custas, para poder conhecer um pouco mais a vida e quando foi a minha decepção, quando chega o material do Vaticano para a gente lê lá um manuscrito totalmente refeito, como é que eu posso te dizer? Configurado pela Santa Sé da época. Ou seja, então ele era santo, adulterado. Ele era demais, ele não pecava, ele não fazia isso, não fazia aquilo, era um santo. Só sei que essa
personalidade, que é como eu gosto de tratar o Guido, essa personalidade me acompanha até hoje. Então, é assim, eu me coloco em determinada condição, você sai para caminhar, eu fico parado, eu sento no escritório, aí cria-se um ambiente, e aí eu espero alguma coisa, uma influência acontecer, uma inspiração chegar. E quando chega, vem com esse jeitão todo, que é meio característico dele. Então, a gente sempre transmite para os trabalhos algo que a gente entenda que tenha vindo dele e que seja de extrema importância, que colabore, que corrobore com a nossa ideia central. Para resumir, no livro o Speakinauta vai encontrar essas explicações de maneira mais embasada, porque nós infelizmente não temos mais tempo mesmo, e vai se conscientizar do quê? Duas palavrinhas. Do que nós somos realmente, do que é o ser humano realmente, ou qual é a essência humana. É isso que a gente quer transmitir. Perfeito. E eu acho que você conseguiu. Eu não consegui ler o livro todo, como eu te falei, eu fiquei meio embasbacado, meio perdido, mas prometo que a partir de hoje eu vou ler, com certeza. Pessoal, nós conversamos, e é uma conversa mesmo. Sim, muito agradável, por sinal. Com esse ilustre senhor Luiz Roberto Dal Pogetto, que vai fazer a gentileza de receber a canequinha comemorativa dos nossos 10 anos. Puxa vida, agradeço. Que bacana, gente. Capitão Brindes, muito obrigado. Super bacana, muito obrigado. E eu quero que você volte, porque esse é papo para mais de metro, né, que ele fala. Muito mais. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Ralf. Mesmo. Pessoal, eu tenho certeza que vocês gostaram e eu agradeço muito a companhia de vocês, a audiência, paciência e tudo o resto. Até a próxima. Tchau, tchau.